Olá pessoal, vamos lá então para uma aula de procariontes, parte 1, beleza? Essa daqui vai ser dividida em 4 partes, tudo bem? Então vamos lá então. Em relação aos procariontes, vamos lá. Primeira coisa, são aqueles seres que não apresentam núcleo, beleza? Então eles não têm carioteca, então isso é o ser procarionte. Antigamente, esse grupo era chamado de reino Monera, beleza? Não sei se vocês sabem, mas o termo Monera significa solitário, sozinho, tá? E esse reino Monera, esse termo reino Monera deixou de ser utilizado devido aos novos conhecimentos adquiridos ao longo do tempo, não é? Inclusive utilizando muito o sequenciamento de material genético, tá? E utilizando as evidências bioquímicas. Então, por exemplo, através da sequência, análise de sequência de RNA ribossômico, percebeu que no reino Monera existiam dois seres que eram muito diferentes, como é o caso das bactérias e das árqueas ou arqueias, tanto faz. Então, apesar de serem procariontes, são seres muito diferentes entre si, como nós veremos depois lá na classificação. Tudo bem? Então, por isso que hoje o termo reino Monera ele é uma categoria taxonômica de conveniência. Tá? Não sei se vocês lembram lá da taxonomia. Uma categoria taxonômica para ser considerada válida, lá na filogenia, né? Uma categoria taxonômica para ser considerada válida, ela deve apresentar um grupo monofilético. Tudo bem? Então, você vai ver depois mais adiante que bactérias e árqueas, elas apresentam origens ancestrais diferentes. Beleza? Então, vamos lá então. Os procariontes são seres que não apresentam núcleo, tá? São unicelulares, podendo ser isolados, como é o caso aqui, ó, desses bastõezinhos, ou ainda podem formar colônias. Essa colônia aqui, por exemplo, é uma colônia de cianobactérias. Beleza? Bom, quanto à respiração, quanto à utilização do oxigênio, as bactérias elas podem ser aeróbias, ou seja, utilizam o oxigênio como último aceptor de elétrons, perfeito? E podem ser anaeróbias. Aí, no caso das anaeróbias, elas podem ser facultativas ou podem ser obrigatórias. O que é um ser anaeróbio? Bom, primeiro, aeróbio é aquele ser que utiliza o oxigênio como último receptor de elétrons. O anaeróbio, ele pode ou não, ele não vai usar, por exemplo, o oxigênio, beleza? Então, na respiração anaeróbia, que é diferente de fermentação, na respiração anaeróbia, vai utilizar como último receptor de elétrons outros componentes. Por exemplo, ao invés de usar oxigênio, vai usar nitratos, sulfatos e às vezes carbonatos. Mas normalmente é nitrato ou sulfato como último receptor de elétrons. E pode ocorrer também a fermentação. Tudo bem? Então, na respiração anaeróbia, utiliza como último receptor de elétrons, nitratos ou sulfatos normalmente. Tudo bem? Nas anaeróbias, elas podem ser facultativas, ou seja, na presença do oxigênio realiza a respiração anaeróbia, porém, na presença na ausência, ela também sobrevive. As anaeróbias obrigatórias, elas não têm enzimas, não é para utilizar o oxigênio e muitas vezes na presença do oxigênio elas morrem. Tudo bem? Muitas vezes não, elas morrem na presença do oxigênio. Beleza? Em relação à nutrição, as bactérias, elas podem ser heterótrofas, que é o caso da maioria, beleza? Elas vão absorver nutrientes diretamente do ambiente, ou seja, é uma heterótrofa por absorção também, né? E podem ser autótrofas. Então, elas podem ser heterótrofas e podem ser autótrofas. As autótrofas, elas utilizam energia para converter componentes inorgânicos em orgânicos. Beleza? Então, quando ela utiliza a energia vinda de reações inorgânicas, nós chamamos de quimiossíntese. Quando a energia ela vem do Sol, aí é fotossíntese. Tudo bem? Então,
os autótrofos, eles conseguem sintetizar seus próprios compostos orgânicos a partir de inorgânicos. Tudo bem? Aí nós temos o seguinte, nós temos então os cachorros vão começar a latir aqui agora, hein? E aí nós temos então as quimioautotróficas. Elas utilizam energias inorgânicas, de reações inorgânicas para sintetizar compostos orgânicos. No caso aqui nós temos as nitrobactérias, as ferrobactérias e algumas cianobactérias. Sulfobactérias. Beleza? Bom, como que isso vai acontecer? Eu vou pegar um exemplo da nitrobactéria, conhecida como Nitrobacter, que é muito estudada no ciclo do nitrogênio. Então, por exemplo, lá no solo você tem um componente chamado nitrito. Esse nitrito ele é um componente tóxico para plantas e animais. Porém, ele não se acumula no solo. Por que ele não se acumula no solo? Porque a bactéria do gênero Nitrobacter, ela utiliza o nitrito em sua quimiossíntese. Como assim, William? Ela vai pegar o oxigênio, oxida o nitrito, convertendo em nitrato. Beleza? O nitrato é a forma preferencial de componente nitrogenado utilizado pela planta. Beleza? Então, a Nitrobacter, ela vai pegar o nitrito, oxida o nitrito e converte em nitrato. Só que dessa reação aqui, ocorre a liberação de energia. E essa energia ela vai ser utilizada para converter componentes inorgânicos, CO2 e água, convertendo ele em compostos orgânicos. Tudo bem? Então essa é a quimiossíntese. Utilizou energia de uma reação inorgânica para produzir os seus compostos orgânicos. Perfeito? Aí nós temos, em relação às fotoautotróficas, nós temos a fotossíntese oxígena, beleza? Que é realizada pelas cianobactérias e proclorófitas. Inclusive esse gênero aqui, ó, Prochlorococcus, representa um dos seres mais abundantes do planeta. Beleza? Nessa fotossíntese aqui, então, vai ocorrer a utilização da luz para converter os compostos inorgânicos, em compostos orgânicos. Beleza? Então, a energia veio da onde? Da luz. Eu chamo a atenção que na fotossíntese oxígena, a substância doadora de elétrons e hidrogênios é a água. Portanto, na fotossíntese, tá? Aqui, o oxigênio que foi liberado para o ambiente, ele veio da água. Tudo bem? Eu gostaria que vocês prestassem atenção em uma coisa, tá? A fotossíntese oxígeno, ou a fotossíntese das bactérias e das cianobactérias aqui, tem que ficar claro o seguinte: elas não apresentam cloroplastos, elas apresentam clorofila, mas não tem cloroplasto. Lá mais adiante, nós teremos a estrutura da cianobactéria e aí eu mostro onde tudo isso acontece. Mas elas não têm cloroplasto. Cloroplasto quem tem é planta e alga, que são eucariontes. Beleza? A fotossíntese típica de bactérias, que é a fotossíntese anoxígena. Acredita-se que essa foi a primeira fotossíntese que surgiu. Tudo bem? A primeira fotossíntese que surgiu, possivelmente, foi essa das sulfobactérias. Nesse caso, lembre-se que sulfobactérias podem realizar, então, tanto fotossíntese quanto quimiossíntese. Elas apresentam uma clorofila especial, que é a bacterioclorofila. Tudo bem? O que eu gostaria de chamar a atenção? As clorofilas convencionais, elas absorvem onda, tá? Elas absorvem a luz no comprimento de onda entre 450 nanômetros, mais ou menos, até, principalmente entre 450 nanômetros e principalmente ali por volta dos 680, 700 nanômetros, que é a faixa da luz visível. Tudo bem? É a faixa da luz visível. Então, principalmente as clorofilas, elas absorvem luz
na faixa do azul, que é por volta dos 450, e do vermelho, que é por volta dos 650 ali. Tudo bem? Então as clorofilas, elas absorvem luz preferencialmente nesses comprimentos de onda. A bacterioclorofila, ela absorve a energia na faixa do infravermelho, que é acima dos 700 nanômetros. Então ela vai absorver luz na faixa do infravermelho, tá? Vai pegar os componentes inorgânicos e converter em componentes orgânicos. Qual é a diferença? A substância doadora de elétrons e hidrogênios não é a água, e sim o gás sulfídrico. E dessa reação vai liberar o enxofre para o ambiente, que inclusive é esse enxofre que vai dar o cheiro característico de ovo podre, de pântanos, não é? De regiões onde eu encontro esse tipo de bactéria. Beleza? Tranquilo? Então aqui a diferença da bacterioclorofila é que a bacterioclorofila ela absorve luz no comprimento de onda do infravermelho, que é acima dos 700 nanômetros. Perfeito? Então beleza. Vamos agora à estrutura da bactéria. Olha a garganta, né? Bom, vamos lá então. Primeira coisa, a estrutura que eu vou falar para vocês é a respeito da cápsula. Tudo bem? Essa cápsula, ela é um componente que não está presente em todas as bactérias. Normalmente, bactérias que apresentam são aquelas bactérias que causam doença. Tudo bem? Essa cápsula, ela é formada por polissacarídeos, proteínas ou os dois. Tudo bem? Ou os dois. É essa partezinha aqui, ó. Essa partezinha mais externa aqui. Tá bom? Então essa é a cápsula. Qual que é a função da cápsula? A função da cápsula, meus amores, é promover uma proteção maior da bactéria. Ela vai proteger a bactéria. Tá bom? Então tá bom. Agora, a parede celular é importantíssima porque a parede celular ela é composta por um componente chamado peptídeo-glicano. Beleza? Peptídeo-glicano. E esse peptídeo-glicano ele é formado pela união de polissacarídeos e proteínas. Tudo bem? É formado por polissacarídeos e proteínas. Esse polissacarídeo, que é formado por esse esqueleto proteico de polissacarídeos aqui, ele tem como monômeros a N-acetilglucosamina e o ácido N-acetilglutâmico. Beleza? Então, como que é formada essa estrutura do peptídeo glicano? Ele é formado por uma ponte cruzada de peptídeos aqui, ligadas ao polissacarídeo, e essas estruturas elas estão ligadas por tetrapeptídeos, beleza? Elas estão ligadas por tetrapeptídeos. Então, o peptídeo glicano, todo mundo às vezes pergunta, mas o que é? O peptídeo glicano ele é formado por polissacarídeos e proteínas que são unidos por tetrapeptídeos. Isso é o peptídeo glicano, beleza? Lembrando, então, que o peptídeo glicano, deixa eu apagar aqui, o peptídeo glicano, ele é uma estrutura exclusiva de bactérias, tudo bem? Então, é uma estrutura exclusiva de bactérias, beleza? Exclusiva, mas ninguém tem. Eles vão tentar comparar com a parede celular dos vegetais, que é de celulose, tá? Com a parede celular dos fungos, que é de quitina. Então, peptídeo glicano é uma substância exclusiva de bactérias. É uma estrutura exclusiva de bactérias. Mas ninguém tem. Perfeito? Agora, a membrana plasmática. A membrana plasmática, todos os seres vivos apresentam e a função é a mesma em cada uma delas. Tudo bem? Aqui eles apresentam os ribossomos. É a única organela presente em bactérias. Aqui o ribossomo, a diferença que em relação aos eucariontes, que o ribossomo é um pouco menor, é chamado de ribossomo 70S. Beleza? Ele é um pouquinho menor que
o cromossomo eucarionte, tá? Tem a função de realizar a síntese proteica. Aqui o cromossomo bacteriano chama atenção por ele ser único e circular, quer dizer que as suas extremidades são unidas, e ele chama atenção porque o cromossomo eucarionte, ele apresenta a sua estrutura associada a estonas. O cromossomo da bactéria não tem estonas, ele tem outra proteína, mas não são estonas. Por favor, nucleóide não é o DNA. Nucleóide é a região onde está o material genético. Tudo bem? E aqui nós temos, ó, numerosas fímbrias. Tudo bem? Essas fímbrias, pessoal, elas são projeções, não é? Que são responsáveis pela adesão em outras superfícies. Tudo bem? Eles são muito numerosos, tá? E essas fímbrias, então, elas têm a função de promover uma adesão. Nesse desenho, não está representando o pili, beleza? Não está representando o pili, tá? Que é uma projeção maior e vai participar da conjugação, que é um processo de recombinação genética em bactérias. Perfeito? Uma coisa que é importante é que essas bactérias, elas apresentam flagelos, tá? Ó, flagelo. O flagelo em eucariontes, ele vem da onde? O flagelo, se você está lembrado, ele vem da estrutura do centríolo, se você lembrar lá da biologia celular. Bactérias não têm centríolo, então ele é formado por um tubo oco, não é? De proteína formado por proteína chamada flagelina. Tudo bem? Então ele não vem do centríolo. Bem interessante que é o seguinte, olha só, ele é dividido em 3 partes. Ele tem essa parte que é o motor, que é essa partezinha aqui, ó, que está inserido na parede celular até a membrana, isso aqui é o motor, que ele vai girar, tudo bem? Ele tem essa partezinha aqui, que é o gancho, e aqui o filamento. Opa, fiz errado aqui o filamento, ó. Aqui o filamento. Ó. Aqui o filamento. Aqui assim, tudo bem? Aqui o filamento. Lembrando que esse filamento, ele tem o mesmo diâmetro do começo até o fim. Tudo bem? Então, esse movimento aí é o movimento do flagelo, tá? Que é muito longo, inclusive, tá? Pode ter aí 2 vezes o tamanho da bactéria ou até mais, tá? E ele é formado pela proteína chamada flagelina. Tudo bem? Belezinha? Elas são divididas em 2 grandes grupos de acordo com a coloração de Gram, que vocês já devem ter visto a coloração de Gram positiva e Gram negativa. Tudo bem? Isso é relacionado à diferença da parede celular. Então, a bactéria Gram positiva, ela tem aqui a parede formada apenas por uma camada espessa de peptídeo glicano. Beleza? Ó, aqui está a membrana plasmática e ela tem uma camada espessa de peptídeo glicano que, de acordo com essa técnica da coloração de Gram, ela tem uma coloração violeta. Essas bactérias, normalmente, elas são mais sensíveis aos antibióticos do que as Gram negativas. Qual é a diferença da Gram negativa? Presta atenção. A diferença é o seguinte. A Gram positiva, ela apresenta uma parede celular de apenas peptídeo glicano, uma camada espessa. Agora, a parede celular da Gram negativa, ela apresenta uma camada de peptídeo glicano, por exemplo, aqui, porém, é uma camada fina de peptídeo glicano. E ela apresenta uma membrana lipoproteica externa. Uma membrana lipoproteica externa. Essa membrana lipoproteica, ela faz lembrar muito a estrutura da membrana plasmática. Só que ela tem como diferença uma grande quantidade de lipopolissacarídeos.
aqui na porção externa. Então, essa é a grande diferença da membrana plasmática da bactéria para a membrana externa. Então, qual é a diferença? A gram-negativa, ela apresenta uma camada fininha de peptídeo glicano, tá? E uma camada lipoproteica externa. Tudo bem? Então, essa é a diferença. A parede celular da gram-positiva, só peptídeo glicano. A parede celular da gram-negativa é o peptídeo glicano em uma camada fina e mais uma membrana lipoproteica. Beleza? E a diferença é que ela vai ter uma coloração rosa e as gram-negativas normalmente são mais resistentes aos antibióticos quando comparadas com as gram-positivas. Beleza? Então essa é uma diferença aí. Na morfologia das bactérias, nós temos algumas formas básicas, que são os cocos, os bacilos, os vibriões e as espirais. Beleza? Então aqui, os cocos são as formas esféricas. Beleza? Esféricas. E eles podem ter agrupamentos. Por exemplo, os diplococos, como a figura que mostra aqui, ó, eles são agrupados de 2 em 2. Esse cara é a causadora da meningite meningocócica. Tudo bem? Que estão formados em diplococos. Aí nós temos aqueles que formam como se fosse um colarzinho de contas, que são os estreptococos, como é o caso do Streptococcus pneumoniae, que causa a pneumonia. O que causa a cárie também, ele é um Streptococcus, a bactéria causadora da cárie, que é a Streptococcus mutans. Também tem esse aspecto aqui, ó, filamentoso assim. E por fim, nós temos o Staphylococcus. O nosso exemplo aqui é o Staphylococcus aureus, que ele causa infecções em ferimentos, ele causa uma série de infecções na pele, pode causar, não é? Algumas das situações pode ser grave e levar à morte. E por que ele é chamado de Staphylococcus aureus? Porque ele produz uma mucilagem com uma coloração dourada, fazendo com que ele fique todo aglomerado aqui, beleza? O Staphylococcus, ele tem um aspecto de cachinho de uva, tá? Essa é a característica dele. Aí nós temos os bacilos, tudo bem? Os bacilos, eles têm forma de bastão, beleza? Daí o nome bacilo, que significa bastão. E esses bacilos, nós temos diversos. Alguns deles aqui, por exemplo, ó, a Escherichia coli, que é muito comum no nosso trato, na nossa flora intestinal. Os lactobacilos, quando falamos em lactobacilos, como não lembrar dos lactobacilos vivos do Yakult? Beleza? A Yersinia pestis, que é causadora da peste negra. E a salmonela, que causa muitas infecções alimentares. Lembra na figura anterior que eu falei que nós tínhamos as fímbrias? As fímbrias são esses mais fininhos aqui, ó, mais pequenininhos. Beleza? E o pili é esse maiorzão que dá para vocês verem aqui, ó. Beleza? Tanto fímbrias quanto pili são formados por uma proteína chamada pilina. Tudo bem? Jóia? Aí nós temos que tem forma de vírgula. O principal, sem dúvida, é o Vibrio cholerae, que causa a cólera, que causa uma diarreia intensa. Mano, pensa numa diarreia. Beleza? Mas isso eu vou falar para vocês na hora que eu estiver falando de doenças, tá? Não estou falando das doenças em si agora, porque depois vai ter um momento só para isso. Tá bom? Então tá. Aí nós temos, além dos vibriões, as espirais. As espirais são divididas em 2 grupos. Os espirilos, que tem uma parede rígida e pode ter flagelos tanto em uma extremidade quanto na outra. Aqui, por exemplo, o exemplo que eu coloquei é a Helicobacter pylori, que é uma bactéria causadora que pode atacar o estômago e pode causar úlcera no estômago. Beleza? E nós temos as espiroquetas. As espiroquetas, elas apresentam uma parede mais flexível. Um dos exemplos típicos de espiroquetas é a Leptospira interrogans, causadora da leptospirose. O que chama atenção aqui? Elas apresentam filamentos axiais. Aqui, por exemplo, ó, é a Treponema pallidum,
Cara, como cai em prova Treponema pallidum, que é a bactéria causadora da sífilis. Esse nome cai muito, beleza? Então tá. Olha, presta atenção. Aqui, onde tem essa linha tracejada, aqui onde tem essa... Aqui é a parede celular e a linha tracejada é onde está a cápsula. Perfeito? O que chama a atenção é que elas apresentam endoflagelos, que são chamados de filamentos axiais. Esses endoflagelos, ele está localizado, repara nesse trajeto desse endoflagelo, ó, ele está entre a cápsula e a parede celular. Então, esses movimentos vai fazer um movimento ali entre a parede celular, fazendo com que ela gire, e ela tem esse tipo de movimentação. Então, nós temos os espirilos e espiroquetas, que são espirais. Beleza? Então, assim, nós terminamos essa primeira parte relacionada aos procariontes. Beleza? Até mais, meus queridos.